Atualmente, a gente sabe que cada vez ele tem se mostrado mais suscetível a mais patógenos respiratórios que são comutados com humanos. Então, ele acaba sendo um modelo muito ideal. Tirando que o cara é prático. Ele tem uns requerimentos para ser alojado que são um pouquinho diferentes, que precisa sofisticar um pouquinho mais. Eles precisam de um enriquecimento ambiental um pouquinho melhor do que os outros. Não que os outros não precisem, mas ferret é ferret, né? A gente até vai chamar de Não, ferret. e esses bichos, eles já estão com o ser humano há muito tempo, eles são muito bonzinhos, então eles são muito manuseáveis, são muito amorosos, eles são bichos que, de verdade, as pessoas que têm gostam demais por conta disso. É mais fácil ser mordido por um cachorro, arranhado por um gato, do que você levar alguma mordida, uma arranhada de um ferret. Então, acho que isso, sem dúvida nenhuma, também acaba incentivando, né, o uso para a gente. Porque eles Pensa no acabam estresse. virando, eles Imagina o viram estresse de ideais, né? cativeiro, né? Não tem estresse de cativeiro, eles vivem super bem, eles vivem em grupos muito bem, né? São animais sociáveis, se dão bem com outros animais, então tudo isso faz com que eles possam nos ajudar aí de forma mais eficaz, né? Eu acho que isso é interessante, porque inclusive um experimento que fizeram com gato também, ficaram várias lacunas, porque os gatos eram impossíveis de serem manipulados e os Intratáveis, caras né? escolheram muito material por causa disso. E aí o estudo ficou com um elo perdido ali no meio do caminho, né? Eu acho que isso é importante. E é muito fácil adquirir, né? Os caras têm uma facilidade muito grande de adquirir como animal. Porque tem criatórios inclusive com aqueles SPF, são aqueles animais isentos de patógenos, para fazer teste. Então, eu acho que fica muito fácil fazer isso. Né? Então, eu encontrei realmente assim várias coisas falando que eles são ideais, e não só eles têm similaridades com o homem com relação à doença respiratória, mas eles têm várias similaridades metabólicas, anatômicas e todo o resto. Então, um Sim. estudo humano, que por muito tempo foi feito com suíno, que é um outro cara muito semelhante ao homem, ganhou um cara muito mais fácil de manipulação do que um porco, né? Para você É. poder De fazer menor esse tipo gasto, de né? Pensa, os procedimento. pacientes pesam 1 quilo. É muito fácil de cuidar do que um porco de 50, 60, 80 quilos. E aí, o que a gente tem é que tudo que os caras quiseram, ou que eles queiram estudar a respeito da doença, como ele faz uma reprodução de todo o esquema da doença muito bem feito, ele é um modelo perfeito para você estudar exatamente tudo que acontece com relação ao vírus. Então, o que eu quero que as pessoas entendam é que apareceram muitos trabalhos ultimamente, ou muitos relatos, ou muitos experimentos colocando ferret. O objetivo não é colocar o ferret na berlinda, não é falar para condene, abandone, eutanasie, nada disso. O objetivo desses caras, na verdade, é tentar favorecer o que a gente não está conseguindo ainda fazer na espécie humana. Porque utilizar o humano que está doente como modelo experimental é complicado. Porque se o cara morre, você não sabe se ele morreu porque fizeram aquilo ou se ele morreu porque ele ia morrer. Se ele melhora, você não sabe se ele melhorou por causa daquilo ou se ele ia melhorar porque ele ia melhorar. E está Sim, fazendo tudo ao mesmo tempo, já que o cara está muito doente. Né? é. Então, eu acho que daí ele aparece para dar uma salvada na lavoura. Né? Então, O e vamos Momo aí, chamar atenção. o Momo é o nosso pet terapeuta. Ele é usado como animal terapeuta. Ele vai nos lugares para ajudar pessoas doentes. É mais um, tá vendo? Ó, que bacana, bacana isso aí, hein? Eu curto essas ideias. Não tem só cachorro terapeuta, tá vendo? Tem ferrets já também. A gente tem acho que 2 animais aqui na clínica que são assim. Bom, e eles têm uma susceptibilidade a vários patógenos mesmo. E eu peguei até uma tabela aqui, depois até deixo. Bom, você já está com esse arquivo em mãos? Tem uma Sim, sim. tabela que eu vi aqui de vários estudos em ferrets com vários agentes infecciosos. E aí, uma coisa que eu queria chamar a atenção, que dos agentes todos que foram estudados, a gente vai dar uma atenção aos coronavírus que foram estudados. Então, a gente vai lembrar que teve um coronavírus de 2002 também na China, né? Causador da síndrome respiratória aguda grave, que foi a SARS de 2002. E o Ferret já tinha entrado em todos os estudos naquela época. Porque ele é um cara em que a gente já tinha visto que ele era infectado, que ele ficava doente, que ele podia eliminar partículas virais,
que ele apresentava resposta imune e as estratégias vacinais foram todas desenvolvidas a partir deles. Então, aí vem mais um embasamento para tentar explicar o porquê que eles apareceram agora. Eles apareceram agora porque esse vírus é muito parecido com o vírus de 2002. Ele tem uma O homologia nome de só mudou agora o 76 2, né? a 85. Então, o vírus é muito parecido. Então, provavelmente, ele repete algumas coisas. Ele pode ter melhorado na transmissibilidade, ele aparentemente é menos letal, mas a gente tem ele como um cara que já foi infectado naquela época e já se estudou muito com relação a ele naquela época, né? Então, por conta disso que isso aconteceu agora. Aí, justamente como esse Covid, né? Como esse SARS-CoV-2, causador da Covid, ele causa doença respiratória, a partir daí, como o ferret é muito ligado a agentes que causam doença respiratória, lá vem ele como modelo. E a gente tem várias coisas que já tinham sido percebidas anteriormente e que agora eles conseguiram repetir isso outra vez. Então, na verdade, o que eles colocam, que a escolha deles, né, justamente para fazer o estudo, mostra que eles se infectam muito rapidamente, eles se infectam com mais facilidade que qualquer outro animal doméstico. Quem está competindo um pouquinho com ele é o hamster, aí agora. E eles fazem uma transmissão muito bem feita entre eles. Entre eles. Então, É por isso ele uma passa. típica infecção viral respiratória, né? Com distância, com tudo, muito parecido, né? É gripal, é quadro gripal. Por isso foi bacana você ter falado aquilo antes. Pô, eles pegam influenza, meu. Eles pegam influenza. Agora todo mundo que fica gripado é culpa do ferret que está em casa. Não é. Coitado, O ele que nem que sai de dentro de casa. casa passou para ele? Ele foi vitimizado, né? E como assim, ele recapitula tudo o que acontece no homem, pô, ele ficou o cara perfeito. Então, o que a gente tem? Eles vão ficar, eles podem se infectar, significa, eles têm contato com a gente entra no organismo, e se a gente consegue fazer a produção de anticorpos nele, significa que o sistema imune deles responde, isso é infecção, e eles podem apresentar sintomas. O que normalmente eles apresentam? Eles apresentam aumento da temperatura, eles fazem um quadro febril, e eles podem apresentar uma doença respiratória, mas um pouco diferente da doença respiratória humana. Eles não chegam a fazer um quadro pulmonar, propriamente dito, eles fazem mais um quadro de vias aéreas anteriores, ou seja, um quadro nasal, um quadro traqueal, mas eles também fazem muita bronquiolite. Eles fazem muita inflamação brônquica, né? Então, eles podem ter tosse, eles podem ter falta de ar, eles podem ter desconforto. Aí eu acho que é interessante a gente pensar que se esse indivíduo mora dentro de uma casa e começa a apresentar sintomas, né? Se ele tem contato com alguém que seja positivo, tem chance da gente estar lidando com ferret que efetivamente acabou sendo infectado pelo coronavírus e acabou desenvolvendo alguns sinais por conta É, disso. e rebatemos de novo aí, né, no meio da nossa conversa, que assim, isso a gente tem todos esses modelos experimentais, né? A gente talvez tenha quadros que a gente não consiga nem ver dessa forma do animal dentro de casa. E são animais que foram testados em laboratório, né? A maior parte, Pois pelo é. menos. Então, e precisa pensar como é que eles foram infectados no laboratório. O pessoal fez inoculação de vírus dentro do nariz ou da traqueia deles. Em alta quantidade, Será que isso mimetiza o que acontece dentro de casa? um espirro Né? de uma pessoa dentro de casa, né? Então, sim, são coisas que Alguém a gente vai. espirra diretamente dentro do seu nariz, como se Então, fosse um tem conta-gota de rinossoro, Eu vou né? lembrando isso porque as pessoas que entrarem agora no meio virem, nossa, mas eles têm todos esses sintomas. Falam, não, gente, nós estamos falando inclusive de modelos experimentais, né? Então, mas aí que tá. É uma coisa que o Hélio Altran coloca muito bem, né? Não, mas é que não dá pra gente ficar brigando que o cara colocou uma carga viral muito alta. Meu, o que eles queriam era mostrar o que acontecia no desenrolar da doença. Eles tinham Eles que queriam. garantir
que eles iam ser infectados. Então, Que a essa carga viral suscetibilidade precisava ser alta. acontecesse, né? Que a suscetibilidade acontecesse. Então, não é porque você critica o trabalho, é porque, na verdade, o trabalho precisa fazer com que aconteça, por conta de todos aqueles parâmetros, né? E essas alterações do trato respiratório, os receptores parecidos, né? Do C2, Sim. AC2, né? E tudo mais. Então, eles E precisam que aí, aconteça para poder mostrar, né? outro dia eu fiz uma live com o Marcelo Zanutto e ele utilizou uma metáfora que eu achei perfeita. Que a gente fica na história do receptor, do receptor, do receptor, porque o receptor é igual, porque o receptor é igual. Então, é assim, eu e você somos dois vírus. Nós somos vírus. E nós temos uma determinada proteína para tentar entrar numa célula. Essa proteína é um convite VIP para ir para uma balada. Nós dois vamos junto para a balada, nós dois temos um convite igual. Porque nós dois temos a mesma proteína na superfície. É o flyer com entrada grátis. Ó, tá aqui, leva lá que É você o vai entrar. flyer, é o flyer, é o flyer. Para open bar. Aí a gente entra. A gente entrou na balada. O vírus entrou na célula. Só que para cada indivíduo, o ferret, o gato, o porco, não importa, o que a gente tem? A gente tem mecanismos dentro da célula que favorecem ou não o que o vírus quer fazer lá dentro. Então, por exemplo, a gente pode entrar na mesma balada, os dois chegaram animados. Puta, meu, começou a tocar funk, nossa, eu murcho. Se começar a tocar funk, eu murcho. Vou pegar um copo d'água só para fazer uma ondinha, porque eu fui com Dois, você dois. transar, vou inventar uma Totalmente. desculpa e vou vazar. Minha replicação não deu certo. Pode ser que a sua também não dê. Ou pode ser que um ou outro funk você curta. Tem uma pessoa que vai adorar e vai ficar na festa até a festa acabar. Então, isso também vai acontecer nas diferentes espécies. Então, não é porque o vírus entrou que ele vai fazer estrago sempre. Ele precisa de outras coisas lá dentro para ele poder se dar bem. E O não é só ferro, não é só a sim, não é. similaridade do EAC2, né? Tipo, porque o gato também tem, no gato é mais difícil ainda, né? Mas dentro da célula tem um monte de coisa que tem que acontecer ali, além do receptor da ECA. Né? Então, o que a gente precisa é lembrar que existe uma variação grande e que o ferret, como ele é muito parecido com a gente, ele mimetiza melhor esse estado, essa infecção. Mas, mais uma vez, dentro de casa, a gente não sabe o que vai acontecer para o indivíduo que está naturalmente infectado jogando partículas contaminantes do ambiente e como que isso vai se desenvolver nesses animais. Experimentalmente, a gente sabe que eles vão ficar doentes. Experimentalmente, a gente sabe que um transmite para o outro de ficar falando pertinho. E que mesmo que eles sejam colocados a uma distância um pouco maior, com anteparo no meio, o cara que está do outro lado pode ser que ele se infecte. Então, gripe. Uma gripe. Mas eles não ficam tão doentes. Agora, mais uma vez, essa condição, talvez ela realmente não reproduza aquilo que a gente vê dentro do meio doméstico. Tá? Aí os caras fizeram um monte de trabalho e tudo mais. O que eles perceberam é que esses animais eles têm uma taxa replicatória baixa, menor do que acontece no ser humano, mas que eles eliminam por um período aparentemente maior. E aqui eu vou fazer um parênteses. Eu vou falar mais ou menos, porque não estudaram exatamente qual é o período que um indivíduo humano elimina esse vírus. É Porque tudo a muito gente já recente, teve né? Sim, a gente já teve indivíduos que foram liberados como curados a partir de um hospital, eles apresentaram recaída 2 semanas depois. Então a gente não sabe onde esse vírus fica guardado no organismo. Se ele fica latente em algum ponto e depois ele replica, ele volta a acontecer. Então eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado. Agora, eu acho que o cuidado maior que a gente precisa ter é que a partir do momento que ele é um cara que ele é suscetível, ele pode ser vitimizado por nós dentro de casa. E o maior problema, gente, é assim, a gente tem aqui um divisor de águas. Porque eu tenho aquele indivíduo que está enfermo, que está doente, que ficou assustado porque descobriu que está com Covid, porque se sente sozinho, porque teve que ficar isolado da família no quarto, e talvez ele não queira ficar sem o animal de companhia, mas ele precisa ser evangelizado que o animal de companhia precisa ficar afastado dele, porque se ele pode passar para todo mundo que está em casa, imagina para um bichinho daquele tamanho.
o estrago que você pode fazer. E fora que Eu acho assim, que a esse primeira... animal vai ficar só sob a tutela dessa pessoa, porque assim, se esse animal está dentro desse quarto com esse paciente, e depois a outra pessoa ainda cuida desse animal, esse animal também trabalha como fômite, né? Então, assim, por isso que é importante o isolamento. A pessoa que está doente talvez tenha que ficar sem o animal, e aí, no caso do FET, talvez a má importância seja maior ainda, né? Eu acho, porque já que ele é tão sensível, e já que ele compartilha de tanta coisa, esse é um cara que ele pode estar sendo colocado na berlinda. Então, eu acho que essa é uma situação, mas essa situação é muito fácil a gente pensar, né? O cara está doente, todo mundo tem que sair do contato dele. Voltando àquela coisa da crença no invisível, o problema é que você tem um portador assintomático. É. Quantas pessoas que não existem por aí que estão se achando plenamente saudáveis, mas tiveram contato com pessoas que sabidamente ficaram doentes ou que estão doentes, mas o cara acha que ele está plenamente saudável porque não tem sintoma nenhum. Esse É. cara é uma bomba de eliminação viral. Você entra num limbo que é incalculável ainda. Sim. E aí o coitado desse animal, às vezes, ele acaba ficando doente no contato com o indivíduo que está assintomático. E isso eu acho, Zé, que a gente precisa chamar muita atenção. Porque se você tem um grupo familiar, foi uma coisa que você tinha comentado antes, quando você falou dos quadros gripais lá atrás. Se você tem um ambiente familiar em que você tenha um animal de estimação ficando doente com um quadro que parece ser um quadro não ferretenho, aí seja um quadro mais humano, talvez ele atue como uma coisa que eu adoro falar. Talvez ele atue como sentinela. Tem um grupo, a família tem três. Estou eu e meu marido aqui em casa. A gente tem um ferret. O ferret fica doente com um quadro que parece o quadro que a galera descreve para Covid. Meu, pode ser que ele esteja sinalizando que algum de nós esteja infectado. Eu acho que isso é muito importante. Pode ser start, inclusive, para essa família, esse núcleo familiar se proteger, se isolar mais, né? É o mesmo que Eu acho aconteceu, por exemplo, com os primatas e a febre amarela aqui em São Paulo, né? Todo mundo desesperado porque tinha sagui no bairro, tinha macaco prego lá na Cantareira e bugio. Falou, gente, assim, se os macacos estão doentes é porque tem febre amarela lá. Eles não são culpados, eles estão sinalizando para a gente que a gente precisa se preocupar com isso. E o FET dentro de casa, ele pode servir como essa sentinela, da mesma forma, né? sim, ele só avisa, mas ele não tem um papel importante. E ninguém até agora postulou que ele tem um papel importante na transmissão. Até agora ninguém postulou isso com relação à transmissão zoonótica. Tá? A única coisa que se sabe é que a zooantroponose é real. Por exemplo, eles recebem o vírus do indivíduo humano. Então, como a zooantroponose é fato. E quem, na verdade, está mais de olho nisso, eu não sei se você viu a história das fazendas de bison. Sim, sim. As fazendas de bison na Holanda. Né? Duas fazendas de bison que tiveram os animais super comprometidos lá dentro. Eles suspeitam que tenha funcionários positivos nas fazendas, né? Porque por onde chegou o vírus. De Veja, qualquer forma, os caras fecharam as fazendas, fecharam as estradas no raio de 400 metros sim. e estão E fazendo testaram todos exame os do ar. funcionários, né? Porque, na verdade, assim, esses bichos estavam isolados lá dentro. Alguns funcionários levou lá para os visões, tadinhos. Sim, a mesma coisa que os leões lá, os leões e as tigresas lá no zoológico do Bronx. Do Os Bronx. caras É. estão lá sossegados no recinto, ninguém vai visitar o Não, zoológico. e os veterinários isolaram todos os primatas, falamos, gente, não cuidamos dos nossos bichos, e começou a aparecer os grandes felinos, né? Pois é, mas ninguém vem visitando o zoológico. Vai ser quem que passou? Tem que ser a galera que estava cuidando, né? Até assim, alguém que cuidou dos animais estava positivo e deu uma espirrada, sei lá, no prato da comida, dentro do recinto. Sabe Deus o que É, aconteceu? Porque tem eu vi, muitos eu vi, animais doentes. eu vi no Google essa semana uma pessoa, tipo, coçando o nariz e colocando o dedo nos produtos de supermercado. Então, assim, pensa, essas coisas elas são inimagináveis, mas a gente tem que pensar em tudo, né? Então, a gente está vendo o pessoal andando com a máscara como se fosse cavanhaque. O nariz para fora. Nariz para fora, boca para fora. Entendeu? Assim, um troço meio estranho. Outro dia eu entrei, outro dia eu sou meio complicada com algumas coisas.
Eu fui na Swift para fazer uma compra de proteína de origem animal aqui para casa, porque todo mundo entrando em dieta, né? Você começar a tomar cuidado com o pão, que já estava no raio da loucura. Entrei ali, bom, o distanciamento social era de 10 centímetros. Era o que Pois dava é. para fazer, porque todos na sexta-feira fazendo compra para churrasco. Mas assim, enchendo o carrinho para fazer churrasco mesmo. Ia ser festança. Aí tinha uma mulher que me deixou o marido no meio da fila, com o carrinho vazio, e ela saía pegar as coisas e trazia. Aí eu já comecei a embaçar, porque já achei que era muita lei de Gerson, pro meu gosto. É Aí eu demais. olho o cara com uma sonda uretral e uma bolsa coletora de urina. Hum. E porque o cara que fez a retirada da próstata porque estava com tumor. O que aquele homem está fazendo no meio daquela muvuca, dentro daquela Swift, e sem máscara? É o que eu falo, as pessoas não têm noção e acho que o nosso papel é justamente, pelo menos na área veterinária, alertar, ajudar a proteger, né? Então, a grande preocupação que a gente tem, na verdade, é justamente essa. Ferrets não vão trazer a doença para o ser humano, ferrets vão pegar a doença do ser humano. Exato. Então, E aí a minha preocupação é essa. o Esses que a gente caras vão pode para a rua, fazer para voltam para casa e vão cuidar do animal de companhia. né, não troca de roupa, não lava a mão, não toma banho. Então, assim, acho que esses cuidados de isolamento que foram todos passados para os seres humanos, eles têm que ser extrapolados para esses bichos. Eu acho que, principalmente para quem tem um ferret, mas acho que vai servir para cão e gato, que eles acabam, né, estando no meio desse bolo. E para os veterinários também, né? A gente sempre tomou muito cuidado aqui na clínica por conta da gripe, né? Então, da influenza mesmo. A gente não teve, para você ter uma ideia, nenhum caso de H1N1, pelo menos diagnosticado ou fechado, o H2N5, todas essas que a gente teve descritas aí nos últimos anos, nenhum, pelo menos, comprovado em FET, mas por quê? Justamente porque, assim, essa orientação de, olha, gente, não é que o FET vai passar para você. Pode acontecer, até pode. Esse não é porque ele está dentro de casa. Quem vai trazer a doença é você que leva para dentro de casa. E aqui na clínica a mesma coisa, né? Eu, veterinário, posso atender um FET, não limpar direito e depois esse animal pega a doença na própria clínica. Então, assim, o cuidado do veterinário, ele tem que ser redobrado. A gente está acostumado com isso, a gente já faz, mas fico alerta para os outros colegas, né, que quando forem atender ferret e tudo mais, além de fazer uma boa anamnese dos tutores, né, no sentido de, olha, vocês tiveram alguém gripado, tiveram alguém positivo, também saber que uma vez atendido um animal desse, o próximo você tem que de alguma forma protegê-lo, né? Sim, eu acho que isso é fundamental porque as pessoas elas esquecem da responsabilidade que elas têm sobre a sanidade do outro. As pessoas as pessoas não estão incorporando a responsabilidade sobre o ser humano que está do lado. Mas o cara é um estranho. Mas a responsabilidade com quem está dentro de casa. E não importa se é bicho homem ou se é bicho de quatro patas, ou se é bicho de pena ou se é bicho de casco. E principalmente um paciente que pode ser mais doente, né? Estamos com uma pergunta aí de quais recomendações para quem quer adquirir um FET. De novo, os FETs que estão vindo para o Brasil, eles são importados, né? Eles estão vindo dos Estados Unidos, onde a coisa tá mais complicada, né? Ou igual estamos no Brasil. Eu acho que quando a gente vai adquirir um animal, a procedência é muito importante. Então, assim, esse ferret é de uma fazenda que cria, é uma fazenda adequada, foi criado em fundo de quintal. Aqui no Brasil já temos 2 ou 3 criadores de fundo de quintal de ferret. Então, imagina agora, no meio de uma pandemia, como isso pode ser complicado, né? E assim, que testes são feitos, quais garantias, aonde que esse bicho foi criado, qual foi o método, como é que eles vão viajar de avião para cá, se os aviões também ficam com ar-condicionado, e a gente acredita que esse vírus, inclusive, espalhou por viagem aérea, né? Tem que ter sido por viagem aérea, como que estão os ar-condicionados desses aviões, né? Então, eu, no momento, talvez, não sei se seja a hora de adquirir, de comprar um FET, mas uma vez que também se fez uma quarentena adequada e o importador que a gente tem aqui no Brasil, ele faz quarentenas por conta da gripe, então porque esses animais também poderiam pegar gripe na viagem, né, vindo dos Estados Unidos para cá,
Então acho que esse que é a pegada, ver qual que é a procedência e ver se todos os cuidados foram tomados. Assim, o FET, de novo, ele pode ter um monte de outras doenças, ele pode vir com parasitas intestinais, ele pode vir com gripe. Eu acho que a confiança, a procedência tem que vir em primeiro momento, né? Eu acho que a gente não está acostumado muito a lidar com esse tipo de cuidado, assim, porque a gente esquece de todas as variáveis que vem aí em volta, né? E o Sair brasileiro culpando gosta de bicho medo. de feirinha, né? Ele acha o bicho bonitinho e vai lá e compra na feirinha e leva para casa, nem sabe o que ele está levando. Por isso tem que estudar, né? Você quer ver um problema? O povo estava super preocupado com o animal que vai para a rua trazer o vírus para dentro de casa, o que não se considera muito plausível, porque o pelame não parece ser um fômite ideal, né? Fômites ideais eles são lisos, são regulares, e aí o vírus consegue deitar e rolar lá por muito tempo. Mas de qualquer forma as pessoas têm medo. Qual é o maior problema de um cachorro que vai para a rua? Não é nem onde ele pisa. Porque, na verdade, a gente sabe que dificilmente o vírus vai ficar parado em sola. Médicos que trabalham em hospitais, que atendem pessoas com Covid, os sapatos eles foram avaliados e não tinha contaminação nas solas dos calçados. Então, as solas elas não são importantes. Mas o problema é que o cara vai para a rua e todo mundo passando. Ah, que bonitinho, deixa eu ver. Não, beija. O cara acabou de coçar o nariz, cuspiu na mão, tossiu na mão, passou a mão. O ferret está meio protegido disso. Mas você não Sim. sabe tudo que o tutor dele fez do lado de fora. Botou a mão no corrimão, botou a mão no botão do elevador, pegou no carrinho do supermercado, apoiou no corrimão da rampa da subida do prédio, pegou na maçaneta da porta. Quer dizer, é uma série de coisas e a gente ainda não como que eu vou falar? Tão regrado a ponto de se policiar tanto, do tipo, eu vou ficar que nem um Robocop durinho e eu não vou Não pegar em encosta nada. em nada. Né? Aí Isso é só cirurgião, né? Cirurgião e anestesista que assim, não encosta em nada, fica só olhando. E quem me conhece sabe que agora eu peguei a mão de fazer uma propaganda. A coisa é esse cara. Esse tem que ser o nosso modelo. Não fala com ninguém, não vê ninguém, tá mascarado o tempo todo e usa luva. É. Tá? E se Esse for é o nosso apertar o pescoço de modelo. alguém, aperta a distância, né? Fica assim, ó, nem chega perto. Exatamente. Esse é o dono ideal para um parrot nesse instante, Eu, né? a Porque Mari- a Mariana me lembrou de uma coisa importante também, acho que isso a gente ia acabar falando também, são dos testes, né? Acho que a gente está mais 5 minutos aí de conversa, acho que vale a pena a gente tocar no assunto, porque, é assim, nós não temos testes no Brasil, né, validados para cão, para gato e muito menos para ferret. Eu tenho uma informação, né, que a gente provavelmente não vai ter isso nos próximos, né, meses, talvez. Isso está se desenvolvendo ainda nos Estados Unidos, com os laboratórios capacitados. E eu acho que aqui no Brasil, a gente volta a ressaltar que mesmo para o cão e para o gato, e aqui aderindo o FET, mesmo ele sendo mais suscetível à doença, não adianta testar o animal. O animal ele pode ser o marcador. Então, na verdade, se você acha que esse animal ele ficou doente, seja cão, gato e, obviamente, agora mais o ferret, é importante você se testar. Talvez exatamente. você pode ser um portador assintomático que passou para o seu animal. E, assim, testá-lo não é importante. De novo, né? Pessoas passam a doença para os animais, né? E eu acho que também vale lembrar que no momento em que falta testes para as pessoas, a gente direcionar o teste para animal doméstico, para quem a Pois gente não vai fazer nada de diferente, a não ser aquele manejo clínico da doença, eu não tem acho que isso cabimento. acaba sendo um despautério. Não tem cabimento e a gente assina, às vezes, o atestado de óbito desse paciente. Porque isso pode gerar histeria, preocupação, abandono e todo o resto que vem por trás disso, porque a gente não sabe quem vai estar atendendo esse paciente e como a pessoa também interpreta isso. E lembrar que as pessoas que são positivas e são portadoras automáticas são as principais responsáveis pela transmissão, mas elas podem adoecer mais para frente. Tem um relato de uma mulher que ficou 28 dias incubada, pelo histórico dela, 28 dias assintomática, e eles conseguiram computar até agora que ela transmitiu para mais de 19 pessoas. Pois é, porque era sintomático. Exatamente.
Então, eu acho que a gente precisa trabalhar mais do âmbito pessoal e a gente precisa tomar um cuidado deles, lembrando que eles são como criancinhas. Criancinha, ela não vai para o colo da avó que está doente, resfriada e gripada. Porque a criancinha pode ter problemas. Então, a gente precisa passar exatamente o mesmo conceito com relação a esses. Não testar, não é o horário de testar. E eu acho ainda que a gente ainda vai aplaudir muito, porque talvez o tratamento ou a vacina venham a partir desse baixinho aí. Estamos na torcida, né? Pois é. Na verdade, já aventei isso, o pessoal da clínica fica super animado, mas assim, isso também não surge do dia para o outro, né? O nosso tempo está quase acabando, né? Eu vou deixar aqui como últimas palavras, obviamente, abertura para perguntas, então mesmo que o nosso vídeo se encerre, porque a gente tem aí, né, 59 minutos, acho que o que as pessoas quiserem tirar de dúvidas, você é uma pessoa totalmente aberta e acredito que vá saná-las também, agora que você estudou tudo de ferret. Mas a gente, aqui na clínica, realmente trabalha com esses animais há muito tempo, então o que tiverem de dúvidas, quiserem procurar, os colegas veterinários que atendem esses animais, se quiserem conversar com a gente pessoalmente, nós deixamos todos os nossos canais abertos para isso. Então, Instagram, Facebook, nós temos uma página, nós temos um canal do YouTube onde a gente realmente tem posto bastante vídeo, inclusive sobre ferret, e tem a página, né, e todos os telefones e e-mails possíveis, né? Então, o meu objetivo, acho que foi muito mais do que cumprido, que era conversar contigo, fazer esse bate-papo, uma pessoa que não fosse, né, que atuasse na área com ferret, mas que tivesse uma visão ampla sobre doença infecto-contagiosa, sobre todo esse processo de lidar com animais e pessoas doentes. E eu estou super feliz, que acho que ficou fantástico, era exatamente o que eu esperava. Eu curti muito, eu curti muito. Foi um prazer e uma honra. Um convite vindo de você, meu. Falar, ó. A honra com certeza Dá é uma minha. maciada aqui, assim, ó. A gente te admira muito e você vê que foi a primeira pessoa que a gente pensou e, na verdade, deu muito certo logo no começo. Obrigada, Mauê. A admiração, ela é mútua, vocês podem ter certeza disso. Podem ter certeza. Maravilhoso. Tá? E Então, eu vou gravar essa apresentação e eu passo para você, depois se você quiser colocar disponível lá no canal. a gente também. Obrigado, Malê, muito obrigado. Beijo. Beijão. Tchau, Tchau, tchau.